Você pediu para nascer? Caso você seja uma pessoa reencarnacionista, talvez você diga que sim, mas então eu vou mudar a pergunta. Você pediu para existir? Pois é, em algum momento você lembra de assinar um termo de condições dizendo que a partir daquele momento você passaria a viver, passaria a existir? Pois é, eu também não me lembro. Então, bem-vindo ao universo, bem-vinda ao nosso mundo. Você já parou para pensar como nós somos extremamente insignificantes? Já parou para pensar que nós, a nossa vida, os nossos problemas, as nossas emoções, as decisões que tomamos, nós, seres conscientes, nós somos uma poeira no universo, um grão de areia na imensidão de uma praia, por exemplo? Quando a gente passa a estudar astronomia, quando a gente começa a analisar o nosso real tamanho diante do universo, nós vemos como nós somos seres insignificantes. Como diria Carl Sagan, conforme nós vamos nos afastando do nosso planeta e observamos o nosso planeta lá do infinito do cosmos, nós vamos ver que a Terra, muitas vezes ela não passa de um pálido ponto azul, como diria então Carl Sagan. E dependendo da distância que nós estamos, muitas vezes a Terra já não é nem mais visível. Hoje nós vamos conversar sobre um livro, que é um livro extremamente curto, em torno de 8 páginas, que se chama O Homem Perante a Natureza, do filósofo francês Blaise Pascal. Então, vem comigo. Antes de nós começarmos propriamente o nosso vídeo, eu gostaria de agradecer a um amigo chamado William Gontijo, e ele deu para mim de presente estes fones de ouvido com os quais nós estamos utilizando aqui para gravar. Então, gratidão, amigo, com certeza a qualidade do som vai melhorar bastante a partir daqui. Gratidão. Mas então, quem foi Blaise Pascal? Bom, melhor seria dizer quem não foi ele, porque ele teve várias profissões. Mas nós podemos dizer que ele foi um matemático, que ele foi teólogo, e até muitos de nós talvez conheçamos ele muito mais pela matemática do que pela filosofia em si, mas ele também foi um filósofo francês. Nós vamos ver que o Pascal, a sua crença religiosa, a sua crença cristã, ela estava baseada no jansenismo. O que foi o jansenismo? Você vai encontrar aqui embaixo o conceito. Nós vamos ver também que Pascal, ele viveu na mesma época de Descartes, mas ele vai ser um crítico da razão. Nós vamos ver que com Descartes, a filosofia racionalista, ela passa a iniciar o período da modernidade, ali da filosofia moderna, mas nós vamos ver que o Pascal, ele vai ser um crítico da razão. Obviamente que o Pascal ele não vai ser contra a razão, ele não vai negar a razão. Ele vai dizer, seguindo até alguns princípios de Descartes, que a razão, muitas vezes, ela vai nos salvar de muitos problemas, que os sentidos, por vezes, eles são mesmo enganosos. Às vezes, por exemplo, nós estamos em uma distância, o Pascal cita este exemplo no livro O Homem Perante a Natureza, nós estamos, por exemplo, olhando para uma parede de longe, nós não conseguimos enxergar todos os detalhes dela, apenas quando chegamos mais perto. Então, por vezes, os sentidos eles nos enganam, mas o Pascal ele vai criticar também essa crença de que a razão poderia solucionar todos os problemas da humanidade, de que só é possível chegar a uma verdade absoluta por meio da razão. Para ele, não. A razão, ela tem os seus limites. A razão humana é finita, ela não consegue compreender o infinito que permeia a existência das coisas. Tanto que o Pascal, ele é o autor daquela famosa frase que eu acredito que você conheça, mas provavelmente não saiba que é de Pascal, que é aquela frase que diz o seguinte: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Nós vamos ver então que apesar de Pascal não ser um filósofo cético no sentido estrito do termo, ele vai resgatar muito o ceticismo, essa visão um pouco cética, essa pretensão que muitas pessoas têm de alcançar a verdade absoluta apenas e unicamente por meio da razão. Apesar de esse texto de Pascal, O Homem Perante a Natureza, ser extremamente curto, basicamente nós podemos ler ele em 30 minutos, fica até o convite para você ler ele após o vídeo ou antes, caso você quiser ler e depois voltar aqui, nós vamos ver que é um texto extremamente lindo, é um texto extremamente belo. Eu fiquei extremamente encantado quando eu li este texto, tanto que eu tinha passado o dia todo estudando e eu li ele no final do dia e não me arrependi, porque depois me trouxe belas reflexões para me encerrar a noite. E é tão interessante que Pascal ele começa o texto mostrando exatamente aquilo que nós estávamos falando no início, do quanto nós somos insignificantes perante a vastidão do cosmos. E aí nós podemos pensar que isso faz até um diálogo com o que a física moderna nos traz hoje.
A física não é muito da minha área de conhecimento, então eu não vou poder entrar muito nela. Mas hoje nós vamos ver várias teorias que dizem sobre a existência, por exemplo, de multiversos. E é interessante que Pascal ele já traz essa ideia. Ele vai dizer que a gente não pode, por exemplo, garantir que nós não estamos imersos dentro de um outro universo. Já parou para pensar? Quando a gente olha, por exemplo, para o nosso planeta Terra, ele orbita através de uma trajetória elíptica ao nosso Sol, que é uma estrela. E nós sabemos que o nosso sistema solar ele é apenas um de muitos e muitos outros sistemas solares que existem na nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia. Assim como existem outras galáxias, como a galáxia de Andrômeda, por exemplo. Mas quem nos garante que essa nossa galáxia não faz parte de uma outra estrutura? E essa estrutura faz parte também de uma outra estrutura maior ainda, e que vai constituir um outro universo. Quem garante que este universo, que para nós já é extremamente grande, de acordo com os cientistas, que é um espaço infinito que está em constante expansão, quem nos garante que não há outros universos? Quem nos garante que este universo que nós vivemos não é apenas um entre bilhões e bilhões e bilhões de outros universos que também existem? Há várias animações, inclusive, que trazem essa ideia. Há vídeos aqui no YouTube que mostram essa escala macroscópica, onde nós vamos nos afastando da Terra, passamos pelo nosso sistema solar, passamos pela galáxia, chegando a estruturas do cosmos muito maiores, até chegarmos a centenas, bilhares de esferas que seriam os multiversos. Pascal então traz essa ideia de como nós podemos ser extremamente insignificantes perante o infinito do universo. Você já parou para pensar nisso? E Pascal ele ainda vai mais a fundo. Na obra, ele cita o exemplo da lêndia, mas aqui a gente pode utilizar um outro exemplo, que é o exemplo do grão de pólen, por exemplo. Nós olhamos para um jardim, para um lugar florido, cheio de flores, e a gente vê algumas abelhas indo lá nessas flores. E a gente olha aquele grãozinho de pólen, quando a gente consegue enxergar, né? A gente consegue ver muito mais por vídeos que aproximam muito mais a imagem do que propriamente a olho nu. E ali a gente vê aquele grãozinho tão pequenininho, mas quem nos garante que dentro daquele grão de pólen não existe um outro universo? Tão grande quanto o nosso, talvez nas mesmas proporções, dirá Pascal. E nesse mesmo universo haverá pessoas, haverá seres, haverá outras formas materiais e também haverá um outro grão de pólen lá dentro desse universo. Só que Pascal continua. Dentro desse grão de pólen também pode existir um outro universo. Nós não sabemos. Então, olhem só que interessante o ponto onde Pascal quer chegar. Obviamente, na época de Pascal, a ciência, a química, a física ainda não estavam tão avançadas para nós chegarmos a estruturas extremamente pequenas como o átomo. Hoje nós sabemos que, muito provavelmente, a gente também não pode ter uma certeza absoluta sobre isso, mas a gente sabe que as menores estruturas são aquelas que nós vemos no átomo, os prótons, os elétrons, os nêutrons. Quando nós vamos para a física quântica, nós encontramos os quarks. Tudo indica que não há um outro universo ali com seres tal como existe aqui. Mas quem também vai querer colocar uma verdade absoluta nisso? Nós não sabemos. Mas mesmo assim, então Pascal ele faz essa reflexão que apesar de que talvez não exista um universo dentro das coisas extremamente pequenas, existem estruturas que são sim pequenas. Existe todo um mundo microscópico. Quando nós olhamos para as bactérias, para os vírus, por exemplo, que existem, e que são seres que apesar de serem pequenos, causam uma interferência na nossa vida, muitas vezes uma interferência muito grande, como nós estamos vendo no atual momento que nós estamos vivendo. Então olhem só que interessante. Pascal ele vai dizer então que nós seres humanos, nós estamos situados entre dois infinitos. Entre o infinito acima de nós e o infinito abaixo de nós. Um infinito que é macroscópico e um infinito que é microscópico. Já parou para pensar que talvez nós estejamos apenas dentro de um grão de pólen em algum outro universo aí cheio de criaturas gigantes, por exemplo? Inclusive, há um filme que é um filme de animação, é um filme de desenho para o público infantil, mas é um filme muito interessante que traz exatamente essa ideia de Pascal. Não sei se o diretor do filme se baseou nessa ideia de Pascal, mas é exatamente isso, onde nós vemos um elefante, que é o protagonista do filme, e ele acha então uma flor, que se eu não me engano tem um grãozinho de pólen nela, e dentro desse grãozinho de pólen existe todo um universo, existem seres que habitam ali, todo um mundo desconhecido. Hoje, apesar de a física quântica já ter desvendado muito o mundo microscópico, nós ainda não podemos dizer que nós realmente não vivemos dentro de um outro universo e que partilha a existência com bilhares de outros cosmos.
Mas obviamente são apenas especulações. Mas é aí que Pascal vai trazer o seu ceticismo, para mostrar que nós, seres humanos, nós estamos exatamente no meio termo. Poderíamos até dizer que nós, seres humanos, somos extremamente medíocres. Não no sentido pejorativo, mas medíocre no sentido de médio, daquilo que está situado no meio. E estando no meio, tem as suas capacidades finitas e, portanto, não é capaz de conhecer o infinito das coisas. Porque assim como existe todo um infinito macroscópico, existe um infinito microscópio. E o ser humano, tendo as suas habilidades finitas, não é apto para conhecer nenhum destes dois infinitos. E é por isso que Pascal vai dizer que nós, seres humanos, somos nada em relação ao infinito, mas somos tudo em relação ao nada. Talvez para as formigas, para as bactérias, para as nossas células, nós sejamos muita coisa, nós sejamos todo um universo. Mas quando nós olhamos comparado à infinitude do espaço, nós de fato não somos nada. E Pascal vai dizer que apesar de ser impossível que nós, através da razão, da nossa razão finita, venhamos a conhecer a totalidade das coisas, nós seres humanos nós sempre temos uma tendência de buscar uma base sólida para esses fenômenos, para tentarmos compreender estes fenômenos, esses mistérios do universo. A gente sempre tenta entender, apesar de que na maioria das vezes caiamos no erro. E é aí que Pascal vai lembrar que nós, seres humanos, nós somos uma dualidade de espírito e matéria. Inclusive, ele traz aquela pergunta que já é feita por Santo Agostinho, que é retomada por Montaigne e agora mais uma vez é trazida por Pascal, de como será que o espírito poderia se unir ao corpo, sendo o espírito algo imaterial e sendo o corpo algo material. Resposta essa que só vai ser trazida mais explicitamente pelo espiritualismo do século XIX. Mas enfim, ele vai falar que nós seres humanos somos essa dualidade. E por sermos essa dualidade, muitas vezes formamos conceitos equivocados sobre as coisas. Nós pegamos objetos que são apenas materiais e julgamos eles com conceitos que são espirituais. Falamos sobre atração, sobre repulsão, falamos sobre simpatia, sobre antipatia, e isso são conceitos que dizem respeito ao espírito, de acordo com Pascal. Da mesma forma, nós pegamos coisas que são materiais para tentarmos explicar o que é espiritual, como a ideia de espaço, como a ideia de movimento, por exemplo. E aí, muitas vezes, nós caímos no erro. E agora eu te refaço aquelas perguntas que eu fiz no início. Você pediu para nascer? Você pediu para existir? Será que em algum momento nós assinamos algum termo de condições e a partir daquele momento nós somos jogados no universo? Pois é, são essas perguntas que Pascal vai fazer no texto, falando que nós simplesmente somos jogados no universo. Ninguém pergunta para nós se nós queríamos existir ou não. Nós simplesmente somos jogados na existência, cheio de perguntas, cheios de dúvidas, se perguntando por que nós somos seres tão finitos, por que nós não temos um lugar privilegiado no universo para entendermos os seus mistérios. Por que a vida humana ela é tão curta? Por que nós vivemos por vezes 80, alguns chegam até 100 anos? Mas por que 100 anos? Assim como nós vivemos até 100 anos, nós poderíamos viver a qualquer outra idade, nós poderíamos viver 500, 1000 anos, mas não. Alguém ou algo estipulou que nós viveríamos até 100, até 80, alguns menos, ou outros um pouquinho mais. Mas não fomos nós. Ou seja, nós simplesmente somos jogados no mundo sem respostas, sem saber por que nós estamos aqui, qual o propósito de tudo isso. E quando a gente interroga o céu, quando a gente joga nossas perguntas para o vastidão do cosmos, tudo o que nós recebemos em troca é o eterno silêncio. E é aí que Pascal vai dizer a sua outra famosa frase: o silêncio eterno desses espaços infinitos me apavora. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, agradeço você que ficou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho se você gostou, compartilhe com outras pessoas também. Comente aqui o que você acha sobre isso, você já tinha pensado nessas ideias de Pascal? Comente aqui embaixo a sua opinião, seus pontos de vista, cite outros pensadores também para fomentar ainda mais o nosso conteúdo, o nosso diálogo. Desde então, agradeço a sua presença até aqui e eu te pergunto mais uma vez, será que você não habita outros universos ou um universo muito maior do que esse que você acha que existe? Fica para você então essa reflexão. Afinal, que é o homem dentro da natureza? Nada em relação ao infinito, tudo em relação ao nada. Um ponto intermediário entre o tudo e o nada, infinitamente incapaz de compreender os extremos. Tanto o fim das coisas quanto o seu princípio permanecem ocultos num segredo impenetrável.
e é-lhe igualmente impossível ver o nada de onde saiu e o infinito que o envolve. Que poderá fazer, portanto, se não perceber alguma aparência das coisas num eterno desespero e não poder conhecer nem seu princípio nem seu fim? Todas as coisas saíram do nada e são levadas para o infinito. Que haverá além desses assombrosos limites? O autor das maravilhas o sabe. Ninguém mais.